Bom dia a todos. Eu vou chamar aqui os nossos membros aqui que comporão a mesa. Em primeiro lugar, o desembargador Luciano Barreto. Desembargador Luciano, por favor. Professor Egberto Gaspar de Moura, que é sub-reitor de pós-graduação e pesquisa da UERJ. Professor Oswaldo Munteal Filho. Professor também da administração da UERJ. Nosso querido Coronel Ibis. Coronel da PM, professor, não sabe, mas também é membro do Fórum Permanente de Segurança Pública. Bom, estamos aqui hoje para mais uma reunião do Fórum, hoje com o tema, também fazer o registro aqui da presença do Walter, também membro do nosso Fórum, da minha queridíssima amiga Giselda, desembargadora Giselda, sempre aqui nos prestigiando. Estamos aqui hoje para falarmos sobre um tema que foge bastante do rame-rame, do comum, do discurso comum de polícia. Nós vamos falar sobre segurança pública e polícia propriamente dito. Teremos aqui uma série de mesas que discutirão um tema um tanto quanto diferente. Discutiremos e falaremos muito sobre o medo. Que medo é esse? É o medo que está presente em todos nós, o medo que interfere na própria segurança pública, o medo que interfere na forma de se fazer segurança pública, o medo que interfere nas políticas públicas de segurança pública, o medo que está em todos nós, no nosso dia a dia, no medo que faz parte do nosso cotidiano, enfim, no medo que efetivamente nós carregamos no nosso dia a dia e que interfere na segurança pública. É um pouco sobre isso que vamos discutir de várias formas ao longo de todo o dia, e num medo que, de uma certa forma, também acaba se traduzindo num ódio. Num ódio, sim, porque quem acaba com muito medo acaba, de uma certa forma, transformando esse medo, muitas vezes, em ódio. Mas esse é um discurso que eu prefiro deixar para mais tarde, eu não quero ficar me adiantando aqui. Então, teremos uma série de conversas e de debates com professores que falarão melhor do que eu sobre esse tema. Gostaria agora de passar a palavra, primeiro, para o professor Egberto, até porque, com muito orgulho, quero dizer que esse é o primeiro evento que faremos aqui em parceria com a UERJ, porque, com muito orgulho, o nosso fórum desenvolverá uma série de eventos em parceria com a UERJ, porque a UERJ não acabou e não acabará. De forma alguma isso acontecerá, né? Não só no que depender de mim, mas no que depender de todos nós aqui. Estaremos sempre dando força para que a UERJ continue a ser aquilo que ela sempre foi e aquilo que ela sempre poderá ser. Então, eu vou aqui passar a palavra para o nosso professor Egberto. Muito obrigado. Excelentíssimo desembargador Alcides Fonseca Neto, presidente desse Fórum Permanente de Segurança Pública e Execução Penal, excelentíssimo desembargador Luciano Silva Barreto, vice-presidente desse fórum, Coronel Ibis Silva Pereira e professor Oswaldo Munteal Filho, meu colega da UERJ, senhores e senhoras da audiência, meu mais caloroso cumprimento em nome da UERJ.
O nosso reitor, professor Rui Garcia Marques, assim como a vice-reitora, professora Georgina Muniz Washington, gostariam muito de estar aqui presentes, tanto pela relevância dessa reunião, quanto para simbolicamente reforçar os laços com a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e com esse fórum em particular. Ele está, nesse momento, junto com a reitora e mais os outros reitores, em reunião com o governador para ver alguma saída para essa crise que já está perdurando por muito tempo, né? Vale lembrar que os laços entre a UERJ e a Escola de Magistratura são históricos, né? No seu início, a escola funcionou, em parte, na UERJ, o que foi de ganho mútuo para ambas as instituições, e continua sendo. De lá para cá, várias cooperações foram firmadas com a Faculdade de Direito, com o Instituto de Biologia da UERJ, para ficarmos apenas em duas, né? E essas cooperações renderam diversos frutos, além de seminários, grupos de estudos como esse. Ontem mesmo, o nosso reitor e eu estivemos presentes num evento internacional, aqui no 4º andar, quer dizer, lá no outro prédio, mas aqui no Tribunal de Justiça, né, que trata da identificação por DNA em medicina forense. O evento já está em sua 4ª edição e é patrocinado pela Escola de Magistratura e a UERJ. Entre as autoridades presentes, foi muito gratificante ouvir da presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, juíza Renata Gil de Alcântara Videira, que a sua formação na UERJ ajudou a ser uma pessoa melhor. Hoje, muito se discute o papel da universidade, em especial a importância das universidades públicas e gratuitas. E aí afloram certas visões mercantilistas de custo-benefício, né, em que se considera a universidade pública cara. Aí eu pergunto, cara comparada ao quê? A outras universidades do mundo? Certamente não. No resto do mundo desenvolvido, se investe muito mais em universidades do que aqui. Cara em relação ao produto gerado, a universidade não é uma empresa que produz um carro, um sabonete, não é uma empreiteira. O principal produto da universidade, fique bem claro, assim como sua principal clientela, que é a mesma, são seres humanos melhores, como diz a juíza. Esses seres humanos melhorados vão atuar na sociedade, na administração pública, nas empresas, aqui no judiciário, gerando riquezas e produzindo uma sociedade melhor, mais humana e menos violenta. E isso não tem preço. Darcy Ribeiro dizia, se os governantes não construírem escola, e ele disse isso há muito mais do que 20 anos, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. E a gente tem essa realidade, né? Não temos dinheiro mais para construir presídios, e presídios que são de péssima qualidade, né? Então, hoje assistimos com tristeza governantes destruindo grandes escolas como a UERJ. Certamente pensam que é mais lucrativo construir presídios. No governo Leonel Brizola, do qual Darcy Ribeiro foi vice-governador, o presídio Cândido Mendes, em Ilha Grande, foi implodido. Simbolicamente, se apagava da memória a utilização dele como punição a presos políticos para que o país não enveredasse mais pela repressão política. Talvez tenha sido um erro do Brizola. Talvez, tal qual a África do Sul, com seu infame presídio da Ilha de Robben, na época do Apartheid, em que Nelson Mandela ficou preso, devêssemos preservar integralmente essa memória, como alerta permanente de que a democracia e o Estado de Direito são fundamentais. Hoje, a UERJ, através do Museu do Cárcere, preserva essa memória na Vila Dois Rios. Há uma concessão de 50 anos para a UERJ nessa vila, no local que ficou os remanescentes da implosão. Eu convido a todos vocês que puderem visitar a ilha, visitem lá a Vila Dois Rios e visitem o museu e as casas da colônia penal, que são sob a administração da UERJ. É uma lição da nossa história. Espero que possamos estabelecer mais um laço de cooperação com a Escola de Magistratura e o Tribunal de Justiça num projeto comum que envolva esse Museu do Cárcere. Finalmente, eu não posso deixar de ressaltar mais uma vez a relevância dessa reunião, cuja temática, medo e democracia, os dilemas da segurança pública no Brasil, é mais que atual, ela é premente. Aqui estão especialistas de várias instituições, me orgulho, 3 professores, 3 colegas meus da UERJ, o professor Oswaldo Monteal, a professora Maria Emília Prado, a professora Mônica Lessa, e também colegas da Universidade Federal Fluminense, da Polícia Militar, o coronel Ibe Silva Pereira, o coronel Robson Rodrigues da Silva,
e de organizações não governamentais, como a doutora Ilana Zabo de Carvalho, do Instituto Igarapé. Todos esses pesquisadores eles têm larga experiência sobre o tema que aqui vai ser abordado, e certamente contribuirão não só traçando o diagnóstico, mas sugerindo, mais importante de tudo, soluções a serem implementadas. Eu creio que a contribuição também dos senhores e senhoras da audiência será importante para que possamos juntos superar o medo e manter a nossa democracia, que é essencial para a existência do Estado de Direito e o respeito à liberdade de opinião. A UERJ vai procurar sempre fortalecer e ampliar sua parceria com o Poder Judiciário do nosso Estado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Coronel, a palavra ao nosso Coronel Ibis. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo desembargador Alcides da Fonseca Neto, presidente do nosso Fórum Permanente de Segurança Pública. Excelentíssimo desembargador Luciano Silva Barreto, vice-presidente do nosso Fórum Permanente, autoridades às quais saudando, gostaria de saudar a todos os nossos magistrados presentes neste evento. Excelentíssimo professor Egberto Gaspar de Moura, subreitor de pós-graduação e pesquisa da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo professor Oswaldo Monteal Filho, um filósofo holandês, português de nascimento, morto no século XVII, no ano de 1677, aos 45 anos de idade, chamado Baruch Spinoza, tem uma definição muito interessante para o medo, que serviu de inspiração para esse encontro. Diz Spinoza que o medo é um afeto triste, portanto, uma tristeza, associada a uma ideia de uma coisa ocorrida no passado ou que se aguarda para o futuro, e uma coisa sobre a qual nós temos uma dúvida. Isso é o medo. Segundo Spinoza, um afeto triste, como é o medo, como é o ódio, como é a ira, só podem ser enfrentados por afetos alegres. E o afeto que se contrapõe ao medo, diz Spinoza, é a esperança. Portanto, pensar o medo é uma questão política. Porque uma cidade, meus caríssimos e minhas caríssimas, um governo, um Estado, tem de ser portadores de esperança. Se nós não quisermos mergulhar no medo, no desespero e na violência. Portanto, eu acho muito oportuno que esse debate aconteça aqui nesta casa, porque sem paz ninguém tem esperança, e o fruto da justiça é a paz, como dizia o profeta Isaías. É muito oportuno que esse debate aconteça nesta casa e nos tempos que correm. Nós estamos aí há 2 semanas, mergulhados em muito medo. Nós estamos atravessando um momento muito delicado do país, em que a Constituição das leis trabalhistas está sendo rasgada, em que se discute o futuro da Previdência de uma maneira que talvez pudéssemos estar discutindo em outros termos. Enfim, se nós não produzirmos esperança, parece que o caminho não é esse, nós estaremos todos condenados a viver em cidades cada vez mais medrosas e, por isso, mais violentas, e o pior, condenando os nossos filhos e os nossos netos igualmente a essa mesma triste condição. Então, é fundamental esse debate, porque, antes de ser uma questão de polícia, segurança pública é essencialmente uma questão política e, portanto, concerne a todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade, desembargador, que a Escola de Magistratura está nos dando. Muito obrigado. Professor Oswaldo. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer à Escola de Magistratura, ao Tribunal de Justiça, desembargador Alcides da Fonseca Neto, muito obrigado, desembargador Luciano
Silva Barreto, meu colega, querido amigo professor Egberto, querido amigo Ibis, né, Coronel Ibis, muito obrigado, né, por essa sessão, por essa discussão, pelos pontos levantados até aqui. Eu queria chamar a atenção para 3 aspectos, né, nessa breve apresentação. O primeiro, né, que diz respeito à minha alegria de estar aqui com vocês, da felicidade de estar aqui com vocês, no momento, como foi registrado pelo Coronel Ibis, no momento difícil da nação brasileira, mas a nossa alegria de estar aqui discutindo um tema central, bom, para a sobrevivência das pessoas, eu diria quase literalmente. Então, esse é um primeiro ponto que eu considero importante, absolutamente relevante, no meio de democracia, os dilemas da segurança pública no Brasil, o quanto oportuno, preciso, absolutamente pertinente colocar essa questão no olho do furacão, né? Nós já estamos nele. Em segundo lugar, muito rapidamente, e já cumprimentando as palavras que faço delas as minhas, do nosso subreitor de pós-graduação e pesquisa, professor Egberto Moura, a relação da universidade, particularmente da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, relativamente à sociedade, né? É a Universidade do Estado, que se debruça também sobre as questões que afetam diretamente o Rio de Janeiro, né? Mais carinho, né, para com ela, né? É necessário que a gente procure, né, também caminhos para sair dessa crise e dialogados para sair dessa crise. E estamos fazendo já há algum tempo. Então, não obstante a particularidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o papel da academia relativamente à sociedade, o papel da universidade como uma instância mais próxima das pessoas, né? Que a universidade, de fato, atenda, faz, mas muitas vezes a sociedade não percebe, né? Então, isso é muito importante. E esse e tantos outros eventos, né, que se realizam, onde problemas nacionais são colocados em xeque. Então, eu aqui ratifico as palavras do nosso subreitor de pós-graduação e pesquisa relativamente à necessidade da valorização do conhecimento acadêmico próximo, mais próximo e cada vez mais próximo das pessoas, né? Concluindo, chamando a atenção para o próprio tema. Nós teremos hoje, ao longo do dia, até às 18 horas, várias falas se debruçando sobre o problema do medo e da democracia. E esse ponto que, quando qualquer corrida eleitoral, quando se fala em segurança pública, olha, os senhores sabem disso, deem uma olhada lá. Está colocado lá em cima. É só dar uma checada, está lá. A população está preocupada. As pesquisas de opinião colocam lá, segurança pública. E, muitas vezes, isso acaba aparecendo de uma forma um pouco assistemática, né, nas falas. E nós ficamos reféns, muitas vezes, de soluções improvisadas e, às vezes, até perigosas. Então, a rigor, eu gostaria de fazer uma saudação, um agradecimento, doutor Alcide, desembargador, muito obrigado, também pelas palavras relativamente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Luciano, nosso querido subreitor e amigo, querido amigo, Coronel Ibis,
e a toda a nossa assistência, aos magistrados dessa casa, o meu abraço, e que nós tenhamos um dia muito produtivo e de muita reflexão para o futuro. Muito obrigado. Queria registrar aqui a presença da delegada doutora Gisele Brasil, assessora parlamentar, que está aqui representando a deputada Marta Rocha. Bom dia, prazer, muito prazer ter a senhora aqui conosco, viu? Eu agora, então, vou desfazer a mesa para podermos, então, iniciar os outros palestrantes. O professor Oswaldo pode permanecer, que vai fazer palestra. O professor Oswaldo Montel Filho já está aqui conosco. Eu vou chamar, então, para a palestra, para a primeira palestra, a professora Maria Emília Prado, que é professora titular de História do Brasil da UERJ. O tema da palestra dela será Intelectuais, Estado e Democracia. A outra professora, a professora Mônica Lessa, cuja palestra será Democracia, Segurança e Terrorismo. Terrorismo onde? No Brasil? Isso aqui não é Europa, não, professor. Professor Jorge Alexandre Mancuso Arias. Cujo tema será o federalismo brasileiro e a articulação das políticas públicas de segurança, o caso do Rio de Janeiro. Tivemos, aliás, o primeiro caso de condenação por terrorismo, né? Acho que foi ontem, se não me engano. Embora o terrorismo no Brasil seja um pouquinho mais complexo. É, exatamente. O nosso tipo de terrorismo é um pouco mais complexo. Bom, eu vou começar pelo fim, viu? O professor Oswaldo vai ficar por último. Professora Mônica, por favor. Vou começar com a professora Mônica. Esse negócio de terrorismo é comigo mesmo. Bom dia a todos. Antes de mais nada, saúdo os desembargadores Alcide Fonseca Neto e Luciana Silva Barreto, e também o representante da minha universidade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor e subreitor de pós-graduação e pesquisa, Egberto Gaspar de Moura, representando aqui o nosso reitor, que bravamente, mais uma vez, tenta encontrar uma solução para um terrorismo de Estado. Exatamente. Sobre um bem público, do qual eu sou uma das vítimas.
Gostaria, portanto, de começar agradecendo o convite que me foi dirigido a partilhar um pouco algumas reflexões sobre os tópicos que me foram atribuídos, desembargador, e sobre os quais eu sou bem consciente de que não tenho muito a acrescentar para os senhores, porque são tópicos, democracia, segurança e terrorismo, que fazem parte dessa comunicação, que fazem parte da essência e da prática do direito. Portanto, o que eu vou aqui tentar fazer, sabedora de que vocês estão bastante familiarizados com esses tópicos, é tentar fazer algumas reflexões do ponto de vista das ciências humanas, e, dessa forma, aproveitar esse encontro, que, afinal de contas, é uma iniciativa a se saudar, e, inclusive, o desembargador tem acenado para nós da UERJ de que a EMERGE tem interesse em renovar novos encontros como esse. Eu acho isso muito importante, porque a universidade sai dos seus muros, não é? E pode mostrar para a sociedade em geral, não apenas para os senhores desembargadores, mas talvez para os estudantes, inclusive dessa casa, não é? O que a universidade tem produzido, tem pensado, tem refletido sobre temas afeitos à sociedade. Eu começaria dizendo que o mundo tem ficado, isso é algo já reconhecido pelas ciências humanas, né, mais violento, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, pelo uso das armas que ali foram empregadas e pela magnitude de vidas que foram ceifadas. Havia o serviço militar obrigatório e, portanto, toda a juventude europeia participou de um conflito que se tornou mundial, que, por um erro de cálculo, deveria, segundo os governantes e políticos da época, durar apenas o verão, mas que se alastrou por 4 anos, ceifando milhões de vidas. A partir daí, você tem um corte, uma ruptura naquilo que os próprios europeus consideravam como uma civilização estabelecida, que, baseada no direito internacional que já vinha desde o século XVIII, né, e em acordos internacionais europeus, como, por exemplo, o Congresso de Viena, se imaginava que aquilo fosse estabilizar politicamente a Europa, pacificar a Europa. E o que se viu foi uma hecatombe, não é? Que aconteceu ali e que pode ter surpreendido o homem comum, mas, visto os armamentos que foram empregados na Primeira Guerra Mundial, é óbvio que não surpreendeu os governantes, porque esses armamentos estavam sendo fabricados há algum tempo. Metralhadoras, tanques, armas químicas de destruição em massa, né, foram os eventos, inclusive a aviação civil foi empregada na guerra, foram os armamentos empregados nesse primeiro conflito. A partir daí, é claro que a questão da violência ela cresce. E ela cresce, inclusive, contrariando aquilo que Norbert Elias havia estudado em um processo civilizador, no qual o que ele nos ensina? É que, da Idade Média para a Idade Contemporânea, o mundo havia se civilizado, havia encontrado uma forma pública de se relacionar de maneira a coibir impulsos, inclusive impulsos violentos. O que hoje se observa é que esse processo civilizador começa a entrar num certo retrocesso. Alguns exemplos bastante banais do dia a dia, né, são evocados para se defender essa tese. Por exemplo, a violência verbal, que antes era impensável, o uso, por exemplo, de palavrões numa conversa corriqueira, onde não haja nenhum tipo de atrito, a violência de imagens. Havia, por exemplo, um certo pudor em se fotografar e disseminar certas imagens do corpo humano ou de situações humanas. Inclusive, essas imagens eram
serviam até para estudos da psique humana quando elas entravam numa certa circulação. As relações domésticas, por exemplo, haviam certos códigos, né, de comportamento, de preservação do espaço privado. E, com o passar do tempo, essa violência ela aumenta em diferentes graus e em diferentes momentos da vida social. Os jogos de futebol, por exemplo, são algo no qual a violência chegou a um ponto tal que, numa partida de futebol europeia, lá na Bélgica, nos anos 80, se teve quase 40 mortos. E aí a questão da violência ela foi completamente bem coibida pelas forças de segurança, por exemplo. Então, a violência é algo que, até o início do século XX, era contido. Havia normas e regras que tinham uma tendência a coibir isso. Uma outra coisa que se observou, portanto, em relação à questão da violência, é que ela não é privilégio de um único país. Os países desenvolvidos também, acabei de dar esse exemplo aqui na Bélgica, um país pequeno, pacificado, com alto grau de democracia e etc., né? Ao receber equipes de futebol estrangeiras, torcidas estrangeiras, passou por aquele momento bastante dramático. Então, a violência ela não é privilégio dos países pobres ou dos países em guerra, dos países em conflitos. Países bastante estabilizados, como, por exemplo, a Inglaterra ou a Espanha ou a França, tiveram que conviver com o terrorismo. Por exemplo, o terrorismo basco, e aí eu coloco terrorismo entre aspas, porque eu estou usando o terrorismo no sentido legal, quer dizer, há uma força que não é a força do Estado que comete atentados contra a vida de outrem, né? Do ponto de vista dos bascos, eles vão ter um outro discurso para explicar os seus atos. Assim como, por exemplo, na Irlanda do Norte, com o IRA, no sul da França, com os bascos do sul da França, do norte da Espanha. Você teve na Itália, por exemplo, durante a década de 80, também, assim como teve na Alemanha, com Baden-Meinhof, em todos os casos, as forças de segurança, e muitas vezes em cooperação internacional, coibiu e conseguiu controlar. O que se também observa é que a polícia ela tem, como diz o Éric Hobsbawm, um bom senso muito grande, uma sabedoria. Ela não é feita a devaneios. Então, as forças policiais sabem que elas não vão eliminar a violência. Então, o que as forças policiais se propõem? Elas se propõem a resolver problemas bastante pontuais, diminuir a violência dentro da sociedade, de forma que a sociedade civil não se sinta ameaçada, inclusive psicologicamente, ou seja, não tenham medo. Mas, de uma maneira geral, eles não têm, por exemplo, o mesmo discurso do discurso político, né? Como lembrou muito bem aqui o meu colega Oswaldo, né? Em épocas de eleições, tem 3 plataformas sempre, né? Política, de todos os políticos: educação, saúde e segurança. Muda a ordem. E os eleitores, pessoas comuns, como eu, uma pobre professora, sempre fico muito frustrada, desiludida, porque a cada vez os 3 tópicos, né, as 3 principais plataformas dos candidatos, por razões, múltiplas razões, porque se sabe muito bem que não depende apenas de um único indivíduo resolver questões tão complexas, mas elas ficam sempre a desejar. Mas isso é comum a todos os países de uma maneira geral. Há um arsenal enorme de armas em circulação. Parece que há mais ou menos 120 milhões de Kalashnikov em circulação no mundo todo. Então, há uma produção muito grande de armas, né? Mais ou menos 500 empresas produtoras de armas no mundo todo.
o que faz com que essa violência, como eu disse a vocês, que começa nas relações pessoais, nas relações sociais, seja também um negócio muito lucrativo. Você não faz Kalashnikov, que é a AK-47, não é? Para resolver uma discussão. É uma arma muito poderosa, né? Você não produz com essa quantidade se você não pensar em conflitos extraterritoriais, né? E tudo isso é um desafio para os Estados, quer dizer, desafios que começam desde que o Estado perde o domínio total da sua territorialidade, no sentido de que, quando eu faço aqui, evoco as modificações, as mudanças que ocorreram nos hábitos sociais, de uma maneira geral, em vários âmbitos, eu estou falando de cultura. E essa cultura que antes, até o início do século XX, ela podia ser mais ou menos controlada pelos Estados, a partir de certas invenções nos meios de comunicação, por exemplo, como o rádio, que é lançado depois da Segunda Guerra Mundial como um artefato doméstico, né, com preço barato, uma tecnologia barata, em 1922, né, as influências e as notícias, né, que os países recebem passam a fazer parte do cotidiano das sociedades e a modificar as relações que as pessoas têm com sua história, com seu lugar, com seus hábitos. Então, essa é uma questão que só foi crescendo com o passar do tempo, que você não vê nenhum país que tenha conseguido se salvar dessa situação. Mesmo num país como a Inglaterra, onde os policiais saem desarmados, ou pelo menos até algum tempo atrás patrulhavam desarmados, e onde você tem que ter licença, né, para portar uma arma ou para sair em serviço com uma arma, né? Como é que a Inglaterra tenta resolver essa questão da ausência de armamento através de altas tecnologias que vigiam 24 horas vários lugares da cidade, vários prédios públicos ou privados e etc., numa tentativa de garantir. A outra coisa que se observa também é o uso da força privada de segurança, que vai compartilhar um pouco essas atividades com a polícia, né? Então, eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de Europa, eu estou falando de Estados Unidos, que são países que não têm alguns dos problemas graves que a gente tem. O que nos interpela aqui é que o Brasil tem adicionado alguns problemas dos quais ele podia prescindir. Por exemplo, se observa aqui em outros países que as leis elas são respeitadas quando não há nenhuma vigilância, quando o cidadão acredita que as leis são justas. Para o cidadão comum há essa dimensão de justiça associada à lei, né? Ou que elas têm lógica. Então, você não precisa ter uma câmera para, se você acha, não é, para não fumar num recinto fechado, não é, porque você já entendeu que não pode impor o seu vício, que ele é nocivo para a saúde dos demais e etc. Mas, por exemplo, é muito comum as pessoas irem viajar e trazerem coisas que, pela lei, não deveriam trazer em suas malinhas. Uma plantinha, uma sementinha de fruta, não é? E aí você diz para o seu colega, mas por que você está levando isso? É proibido. Mas é só uma semente, lá no Brasil não tem. Ah, bom, mas diz que pode dar problema, porque não sei... Aí você desiste. Então, essa é uma questão importante. Então, segurança e terrorismo, de uma certa forma, se associam muito firmemente, porque... É muito interessante, até o terrorismo ele não tem utilizado essas armas letais, por exemplo, a Kalashnikov. Os últimos atentados, o terrorismo tem usado objetos do nosso dia a dia
como o automóvel, então se atropela as pessoas. Como que as forças de segurança podem prever que uma pessoa sente-se ao volante e termine por fazer isso? Tem utilizado, enquanto passageiro, não em sequestro, mas são passageiros de avião. Hoje em dia tem um outro risco muito grande, que é a impressora em 3 dimensões, que se pode fazer uma arma. O rapaz que fez a arma disse que vai colocar, estava uma polêmica, essa arma, o modelo, na internet para todos copiarem. Então, você pode fazer a sua arma em casa, porque a impressora de 3 dimensões custa de 2 a 3, 4 mil dólares. Então, isso pode ser uma brincadeira terrível, mas isso pode ser um desafio para um grupo, né? E, ao mesmo tempo, trazendo agora a questão aqui para o Brasil, o que a gente observa é que o Brasil ele sofre muito dessa violência social, não é? Essa violência social advinda um pouco de tudo isso que é comum a todos esses países, que eu um pouco pontuei um pouco antes, mas também advinda de uma enorme desigualdade social. Quando, por exemplo, se discorre sobre a violência juvenil, eu sempre me pergunto, sim, mas a criança estava no colégio ou estava em casa acompanhada da família? A família não pode mais ficar com a criança porque a mãe e a avó trabalham. Se você não tem uma creche, né, que pegue a criança às 6, 7 horas da manhã e só a devolva para a família às 6 horas da tarde, como é que faz? É muito simples, é bem prosaico isso daí. São constatações prosaicas, né? Então, a criança fica à mercê dos mais velhos, ela fica solta, né? Essas desigualdades sociais agravam a questão, por exemplo, da segurança aqui no Brasil. Ela sem dúvida, é uma razão incontornável para a gente pensar essa questão, não é? E isso se torna, em certa medida, um problema para as relações internacionais, porque o Brasil se torna um país perigoso, o Brasil se torna um país onde se diminui, por exemplo, os índices de turismo para o país, o Brasil se torna um país referência para se pensar políticas internacionais, porque hoje tudo é pensado internacionalmente, no âmbito da ONU, ou das agências da ONU, como a FMI, BIRD, etc., por exemplo, né? O Brasil vai sofrer sanções, e o Brasil é objeto de estudos também, que muitas vezes são descalabros, né? Como estudos, o país fora da lei, que interessam às grandes potências, né? O Brasil, como outros países em desenvolvimento, tenta encontrar as suas soluções. Mas há uma relação muito próxima para o tipo de violência que nós temos aqui, que, como lembrou o desembargador, está muito distante da questão do terrorismo, ela é muito pontual, são mais ameaças do que atos, né? Mas essa questão da violência e da relação da desigualdade social, da desigualdade econômica, é uma marca de países como o nosso em desenvolvimento. Durante os Jogos Olímpicos e também as Olimpíadas, eu me lembro que cada vez que eu pegava um táxi e ia da minha casa, que é no Flamengo, para a UERJ, o taxista comentava dos riscos de atentado. E eu dizia para ele, não, aqui não tem. Mas por que não tem? Porque nós não fomos um país imperialista, não colonizamos nenhum país, não respeitamos os tratados internacionais, não participamos de nenhuma retaliação aos países, não pretendemos ser porta-vozes e paladinos de modelos de governo nos países dos outros. E o terrorismo é sempre contra o Estado, não é contra as pessoas. Então, o Estado brasileiro, ao contrário, ele é muito respeitado, ele é muito admirado, porque no ambiente internacional ele se comportou de uma maneira a evitar atrair para si inimizades. Então, o Brasil vai ser poupado, fique tranquilo. Depois eu comecei a ter medo, porque pensava, eu estou aqui igual um couro grego, no bom sentido, falando para que aconteça, mas isso não, eu posso ser surpreendida. Mas tudo passou da melhor maneira possível. Quer dizer, é possível hoje em dia, né, nessas questões, a gente fazer previsões que não fazem parte do desejo, mas fazem parte de estudos que apontam para isso. Mas o terrorismo
ele pode irromper, quer dizer, um chefe de Estado pode vir aqui no Brasil e, se não houver uma questão de segurança bem arquitetada, bem estudada, pode ser naquele país que as forças terroristas ataquem o chefe de Estado. Mas aí eu volto a dizer, quer dizer, as forças de segurança, elas têm essa sabedoria de tratarem caso a caso. Inclusive, elas têm, e com justa razão, têm muita desconfiança do discurso político, justamente quando começa essa história, vamos solucionar o problema da segurança, porque eles que estão na linha de frente sabem muito bem que o problema da segurança termina neles, mas ele começa lá atrás, desde que a criança é gerada, que não tem uma situação que vá garantir que essa criança seja acompanhada. E aí entra a questão também, eu acho, o tempo inteiro, mas pontuando um pouquinho mais, entra a questão da democracia, quer dizer, a democracia como forma de governo, ela supõe que o direito, o Estado de Direito funcione, que não haja nenhuma entorse às leis, nenhuma entorse ao processo político republicano, mas a gente vinha acostumado, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a pensar num Estado democrático dentro do capitalismo, ou seja, um Estado que fosse um Estado de bem-estar social. A Segunda Guerra Mundial trouxe, sobretudo para países europeus, trouxe esse sentimento dessa necessidade de solidariedade. Se houve essa solidariedade num conflito recém-terminado, essa solidariedade tinha que se estender no pós-conflito. Por exemplo, a Seguridade Social, por exemplo, escola para as pessoas, construção, casas a serem construídas com aluguéis baratos, a questão da segurança também, mas houve um empenho muito grande nisso. Um pouco disso também se viu aqui. A questão, o debate entre volta-se ao Estado mínimo, não volta-se ao Estado mínimo, não deveria nem ser uma polêmica, né? Porque o Estado mínimo vai retirar da sociedade aquilo que a sociedade, por lealdade ao Estado, quando paga seus impostos, quando defende o Estado em caso de ameaças, né? Quando respeita as leis, espera que aquele território, aquele Estado, devolva-lhe, garantindo o quê? Garantindo a sua segurança, futuro dos seus filhos, etc. Então, essas questões, do ponto de vista das relações internacionais, são estudadas de forma entrelaçada, de forma multidisciplinar, porque a gente também já entendeu que não dá para separar uma coisa da outra, até porque no ambiente internacional também se entende perfeitamente que um país não se submete ao outro. Ele, em primeiro lugar, privilegia a sua segurança, privilegia os seus interesses, né? E se esses interesses são contrários aos interesses da maioria, paciência. A gente tem um exemplo constante na política externa norte-americana. Inclusive ao arrepio da ONU, ao arrepio do que os demais países esperam, da opinião pública internacional. A cada vez que eles se sentem ameaçados, pelo menos é o que dizem, não é? Eles tomam a iniciativa de entrar em guerra ou de tomar atitudes de guerra em relação a outro país. Então, a questão da segurança, ela é uma questão política. Não tem como a gente imaginar que ela se resolve unicamente na força e na violência. Agora, a força tem aumentado, do século XX para cá, a força tem aumentado. O número de artefatos que se usa para conter manifestações, por exemplo, ou para conter violências, tem aumentado. Há países que não usam nenhum. Há países que, como, por exemplo, eu acho que a Dinamarca, ela não usa armas químicas, ela não usa armas cinéticas, que são as balas de borracha, ela não usa armas que alteram o comportamento, que desorientam, como os taser, por exemplo,
né? E há países como nós, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França, que usam todas essas armas. Então, a questão da violência e do terrorismo tem andado, e da segurança tem andado juntas nesses últimos anos, né? Crescendo, infelizmente crescendo, não aqui. Aqui, inclusive, essa é uma violência mais urbana, mais social, de cunho social, porque não há intolerância cultural, não há intolerância religiosa, não há intolerância étnica das proporções que existem em outros países. Mas não com a mesma proporção, né? Nossa questão aqui é realmente o Estado continuar assegurando sua participação de forma efetiva e de maneira a poder controlar a universidade, a sociedade, amparando-a previamente, né? Como se faz nesses demais países, onde eles têm toda essa estrutura de seguridade social, de escola pública, de habitação, modelos habitacionais populares, né? De forma a evitar isso. Então, essas três coisas estão completamente imbrincadas, não há como dissociá-las. Eu terminaria, para não ocupar muito e a gente poder debater, eu terminaria também fazendo referência, voltando a fazer referência à questão do Estado Nacional, né? Do Estado Nacional confrontado ao avanço do que a gente conhece como globalização. Então, o que a gente estuda hoje em dia? A gente estuda que o século XIX ele constrói a ideia de Estado Nacional, né? Há uma palestra, uma aula inaugural famosa de um professor francês, que vocês conhecem, claro, que é o Ernest Renan. Ele fez essa palestra, essa aula inaugural, em 1882, que ele intitulou O que é uma nação. E ele diz o quê? Ele diz... O que é uma nação, ele diz, uma nação é raça? Aí ele diz, não, porque se fosse isso, países como a Bélgica, países como a Suíça, que tem 4 etnias, vamos dizer assim, não existiria. Uma nação é religião? Tampouco é religião, né? Uma nação é cultura? Não. Aí ele diz, a França é um exemplo de que tudo isso não faz uma nação, o que se chama hoje critérios objetivos. Porque a França estava ali, banhada pelo Mediterrâneo, um caminho para a Europa do Norte, então era uma rota comercial em tempos pretéritos, foi invadida pelos árabes, não é? Até Poitiers, que é lá quase que no fim, no norte da França, no meio, no centro. Então, como é que... Não é isso. O que faz uma nação, diz ele, é o plebiscito diário. Um plebiscito diário de você respeitar as leis, respeitar os costumes. O que faz uma nação é você reverenciar o seu passado, o grande passado, o passado da construção social, que muitas vezes é feito de luta. O que faz a nação é a herança indivisa do passado e o sacrifício que estamos dispostos a deixar para o futuro, para as novas gerações. A nação não é só nossa, a nação é dos que virão. Nada disso que dizem hoje, dizia o Renan, que faz uma nação, os interesses econômicos, não faz uma nação. Ele falava já diretamente para a Alemanha. Porque, senão, o mercado criado nos Zollverein, chamado Zollverein, em 1830, 32, teria criado a unificação alemã. Não criou. Então, a questão que se estuda muito hoje também é esse afrouxamento dos laços da população com sua nação. Uma nação que maltrata, uma nação que tem
direitos desiguais, uma nação que funciona para uns e não funciona para outros, uma nação cujos laços de solidariedade são muito pouco perceptíveis na vida das pessoas, é uma nação mais refém da violência e do terrorismo interno. A questão do medo é um pouco isso, quer dizer, quando a gente vê esses últimos atos contra os bancos que são feitos com explosivos e que a gente vê as pessoas em casa gritando apavoradas, né? A gente vê o medo puro, o pavor que as pessoas têm de sair, que as pessoas, inclusive muitas, mudam de cidade, não é? E começam toda uma paranoia, toda uma desconfiança. Então, o que a gente chama a atenção hoje em dia é que todas essas questões ligadas fazem a melhor profilaxia contra a violência. Se você se sente respeitado nos seus direitos, se você percebe que existe políticas públicas que contribuem para o seu progresso pessoal, para o progresso social, se você confia que o seu país, que o seu político, que a política do seu país e que as políticas públicas do país, que são as políticas de Estado, né, saúde, educação, segurança, elas são asseguradas a cada geração na renovação do político e que elas contribuem para a sua prosperidade pessoal, o índice de violência baixa sensivelmente. E as forças de segurança podem simplesmente controlar um pouco essas questões. Não precisam agir usando cada vez mais a força. Essas são questões bem complexas. A gente poderia aqui puxar as origens e as influências intelectuais dela, contrapondo-as a momentos históricos, mas eu acho que é um pouco isso que eu queria colocar um pouco aqui, porque eu sei que meus colegas que vão me suceder vão também desenvolver essas questões e em outros sentidos, então, contemplando-as. Obrigada. Professora Maria Emília vai falar sobre intelectuais, Estado e democracia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da EMERGE, particularmente do Fórum de Segurança, do desembargador Alcides da Fonseca Neto, do coronel Ibes, do meu colega da UERJ, professor Oswaldo, e dizer que é uma satisfação estar nessa mesa. O tema que me foi solicitado é um tema amplo. Na realidade, ele precisaria de todo um curso, um semestre para desenvolvê-lo. Eu vou tentar pautar algumas questões, porque só o tema dos intelectuais e o Estado, que é um tema muito caro para o Brasil e para a América Latina, em seguida eu já falo por quê, é o tema de um curso. Estado e democracia é outro. E Estado e democracia no Brasil, que é uma coisa muito particular, também é um outro tema, um outro curso, na verdade. Mas eu vou tentar levantar aqui algumas questões com relação a esse tema tão amplo. Eu vou começar pelos intelectuais, e porque intelectuais, Estado e democracia se coloca como uma questão para o Brasil e, eu diria que para a América Latina. É uma coisa muito inusitada. A gente não pode pensar em intelectuais, Estado e democracia na França, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, mesmo na Espanha. É uma questão muito latino-americana e muito brasileira. Por quê? Porque o Estado, na América Latina, e no Brasil particularmente, ele é construído de cima para baixo. Ele foi construído por uma pequena elite,
de proprietários. Podemos dizer que o Estado inglês também foi construído por uma elite de proprietários, mas bem diferente da construção do Estado brasileiro, e que teve os intelectuais como parte dessa construção. Eles ou atuaram tendo construtores do Estado, como, por exemplo, Alberto Torres, que se torna um intelectual depois, na verdade, quer dizer, que tem uma atividade intelectual produtiva no sentido da publicação de livros, depois de ter exercido várias atividades, como presidente de província, como senador, enfim, que é uma coisa muito comum, ou eles estão sempre pensando como vai ser a construção desse Estado ou a transformação desse Estado. Então, dos construtores do Estado brasileiro, a gente vai ter, na sua origem, lá em 1822, um intelectual como José Bonifácio de Andrade Silva, né? De pensando a transformação do Estado e da sociedade brasileira, a gente vai ter um intelectual como Joaquim Nabuco. De dando as bases para o Estado moderno brasileiro, né, para o moderno Estado brasileiro que nasce aí na era Vargas, a gente tem um intelectual como Oliveira Viana. Até um intelectual presidente, como foi Fernando Henrique Cardoso. Então, essa é uma particularidade da América Latina. A gente só vai encontrar esse intelectual que está o tempo inteiro pensando as questões que dizem respeito ao Estado e à sociedade, né? Como organizar esse Estado, ou como transformar esse Estado, como organizar essa sociedade, ou como transformar essa sociedade na América Latina. É uma característica nossa, por razões históricas. Bom, o historiador tem, né, por dever de ofício, a mania de pensar no tempo. E, no caso do Brasil, particularmente, eu creio que o entendimento, ou o possível entendimento, ou, pelo menos, alguns caminhos para nos levarem a pensar um pouco por que somos do que somos, né? Que o Brasil realmente não é para principiantes, né? A famosa frase aí do Tom Jobim, é pensar no longo prazo. É difícil a gente achar que algumas das questões atuais do Brasil elas nasceram na época da ditadura, ou elas nasceram na época de Vargas, ou elas são fruto da República Velha. É verdade que algumas questões nasceram ali, ou se aprofundaram ali, mas a nossa sociedade, infelizmente até, os historiadores gostam muito mais das rupturas do que das continuidades. Mas, no caso do Brasil, a gente tem uma longa continuidade. E eu creio que algumas dos possíveis caminhos para o entendimento tem a ver com a manutenção de algumas dessas longas continuidades. Por vezes, elas assumem, vamos dizer assim, uma roupagem um pouco mais moderna, um pouco diferente, mas são longas continuidades que caracterizam o Brasil. E caracterizam, portanto, a natureza do Estado e da sociedade no Brasil. E é um pouco sobre isto que eu vou ter que me referir, e depois eu tento juntar isto com os intelectuais o tempo todo pensando esse país aí. Eu acho que, assim, eu vou dizer coisas que, evidentemente, que parte dos senhores já sabem, mas eu acho que é importante voltar a elas, né? Como se referiu a professora Mônica, o tema da violência ele é um tema global. Ele se acentua no século XX, e eu quero deixar claro aqui que eu não sou especialista em assuntos que dizem respeito à política de violência, com relação à violência, tá? Mas é evidente que ele é global no século XX. Há sociedades mais violentas, há sociedades menos violentas, né? Há também uma característica da América Latina. O Alan Turenne costuma dizer que a América Latina é um outro Ocidente.
porque nós não estamos nem num protótipo, né, num modelo aonde caminhou o chamado Ocidente, Europa Ocidental e Estados Unidos, mas nós também não somos a Índia, que é uma sociedade extremamente desigual como a nossa, mas cuja violência tem de uma outra natureza. Ela não tem essa violência que nos caracteriza, né, no caso do Brasil. Então, nós nos ligamos ao modelo ocidental. Aliás, nós sempre quisemos fazer parte do Ocidente, né? O Brasil do século XIX se achava um país da civilização, né? Civilizado. Via, inclusive, a América Latina como a barbárie, republiquetas que viviam dando golpe. Nós tínhamos estabilidade, nós tínhamos uma monarquia que nos dava essa estabilidade e nos ligava à Europa, né? As principais casas dinásticas da Europa. E é curioso, né, como é que a gente conseguiu achar que nós éramos civilizados com escravidão. Curioso, né? Bem interessante. Como é que a gente faz esse arranjo aí. Curioso também é que o Estado brasileiro, que nasce em 1822, ele nasce a partir, né, da ideia de que ele seria um Estado liberal, pelo menos do ponto de vista constitucional, né, a um liberalismo político. Haveria uma Assembleia Nacional Constituinte, dissolvida logo depois pelo imperador, evidentemente, que deu a Constituição, que entregou a Constituição. Na proposta logo da Assembleia Nacional Constituinte, é o momento em que Bonifácio apresenta a sua famosa representação à Assembleia Nacional Constituinte, que ele diz claramente: com escravidão não vai construir coisa alguma. Mas a Assembleia foi fechada, né? E a Constituição foi dada. E a Constituição brasileira de 1824 é muito curiosa. É uma Constituição de formato liberal, né, a partir dos modelos liberais europeus, principalmente de Cádiz, da Revolução de Cádiz, na Espanha, né, que inspira a Revolução do Porto e, logo depois, a nossa, onde não se toca na existência da escravidão. Não há escravo no Brasil. Por que eu estou marcando isso aí? Porque a escravidão é uma forma de trabalho extremamente violenta, né? Ninguém se torna escravo ao bel prazer, certo? Nem a escravidão romana, por exemplo, extremamente violenta, de outra natureza, mas cuja violência permeava. Nós temos uma outra característica de nascença, e que, a meu ver, não acabou até hoje, por isso é que eu acho que eu estou indo tão lá para trás, que é a alta concentração fundiária, que, por acaso, está presente no Brasil até hoje, né? Se falar de distribuição de terras no Brasil, como se falar de distribuição de renda, é problemático. Concentração fundiária com escravidão, e aí o brasileiro, normalmente, principalmente o brasileiro mais comum, digamos assim, que não teve muito acesso, fica sempre pensando o seguinte: poxa, se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, nós teríamos, né, resultado nos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos seja uma sociedade extremamente violenta, mas a violência lá assume uma outra característica, ela tem outras características, né, que está vinculada, como a violência existente na Índia também tem outras características. A nossa é uma violência social, né, oriunda realmente do fato da gente estar nesse meio aí. A gente quer ser um país liberal e democrático até, né, mas a gente nasce pelo menos liberal. A gente não nasce democrático, claro, mas lá nasce liberal. Mas liberal com escravidão. Então, é um negócio esquisito, porque o princípio básico do liberalismo, não preciso dizer aqui, todos sabem, né? O liberalismo nasce, evidentemente, contra a servidão medieval, nasce contra
né, nasce fazendo a apologia dos indivíduos. Os homens nascem livres e iguais, nem todos, mas, enfim, a igualdade foi uma conquista histórica, mas eles nascem livres e iguais perante as leis. Os mais iguais, digamos assim, essa igualdade, de fato, é uma conquista paulatina ao longo do século XIX, e é evidentemente que a igualdade conquistada na França é de uma natureza, a igualdade dos Estados Unidos é de outra natureza, e a igualdade da Inglaterra é próxima da dos Estados Unidos, mas é bem diferente do padrão de igualdade russoniano francês. Ali a gente está falando de Locke e de uma liberdade que tem a ver com ser livre, direitos individuais, né? Acesso ao mercado de trabalho, ao mercado de terras, ao mercado propriedade, liberdade ligada à propriedade. Então, se a gente vai pelo modelo inglês, modelo lockeano, que acaba também sendo implementado nos Estados Unidos, a liberdade se expressa, em seguida, na questão da propriedade. Você é livre na medida em que você pode ter acesso à propriedade. A propriedade, no caso inglês, evidentemente, não era para todos, mas, como eu disse, ao longo do século XIX, se foi entendido que o salário também era uma propriedade. Então, evidentemente que aí você vai construindo uma sociedade um pouco mais igualitária em função da posse, de um lado, dos meios de produção, do outro lado, de um salário que lhe permite, né, uma vida digna. E, em seguida, a ação do Estado, né, garantindo esses direitos e essa igualdade perante as leis. Mutatis mutandis, o modelo norte-americano, que teve escravidão, né, mas ele nasce no norte dos Estados Unidos, mais ou menos ligado a esse modelo em inglês, né, de liberdade e propriedade. E lembremos que os Estados Unidos tiveram guerra de secessão. A escravidão termina de uma forma um pouco diferente, para não dizer muito diferente, a nossa. Não estou fazendo a apologia da guerra, não, tá, gente? Mas só estou marcando que foi diferente. Bom, no caso do Brasil, então, a gente tem uma sociedade que nasce com terras cravadas, né, grandes latifúndios, nasce também com um ranço senhorial. Senhorial porque, para o Brasil, vieram, no início do processo colonial, aqueles que não tinham, não herdaram propriedades em Portugal, não tinham boas condições. Então, vieram para o Brasil para quê? Para construir uma nova terra? Não. Para serem aquilo que eles não podiam ser lá, grandes senhores. Como dizia Antonil, né, da importância que se tem em ser senhor de engenho no Brasil, que é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser respeitado, né, e o ser poderoso. Então, é assim que o país nasce, né, na sua época colonial. É assim que ele permanece quando se torna um Estado, quando deixa de ser uma colônia e se torna um Estado nacional. Ele se torna um Estado nacional com escravidão, com propriedades cravadas, com grandes latifúndios, com impossibilidade de se ter acesso à terra, mesmo para o homem livre, que só tinha acesso à terra mediante favor do grande senhor, do grande proprietário, né? E, ao longo do século XIX, é assim que ele permanece. Apesar dos intelectuais, de alguns, poucos, aliás, diga-se de passagem, que questionaram essa forma de estrutura da sociedade. O Brasil nasce também como Estado independente, porque, no modelo clássico, a gente tem a liberdade, é a primeira questão, né? Os homens nascem livres e iguais. A ordem advém da liberdade. O contrato social que faz o Estado
É um contrato entre homens livres, né, que aceitam, no modelo robesiano, em abrir mão de todas as suas os seus direitos em função do Estado, para que o Estado lhe garanta o controle da violência, né? Ou seja, para que haja uma ordem social ali estabelecida. No caso de Locke, não, abre mão de alguns dos seus direitos em favor do parlamento, que pode ser destituído e que é renovado sempre, né? Mas, de qualquer maneira, esse é um contrato entre homens livres. Esse é o modelo clássico que nasce do liberalismo. Nós não nascemos de um contrato entre homens livres. O contrato social foi feito entre alguns homens livres e o restante de homens livres e que estavam fora desse contrato. Eles até podiam votar, mas era como se não pudesse, né? Não fazia diferença. Porque, para votar, eles precisavam que o grande proprietário, que tinha o controle das listas eleitorais, assinasse dizendo que eles podiam votar, que eles estavam aptos a votar. E eles votavam, evidentemente, em quem se mandasse votar, porque eles não tinham acesso àquilo que a gente fala, assim, a pujança dos Estados Unidos, aquele grande meio-oeste americano produtor de milho. Aquilo era pequena e média propriedade, era e é até hoje. Aqui não tem pequena e média propriedade. Aqui tem grande propriedade, que planta cana-de-açúcar, que planta café, que hoje em dia planta soja, né? Mas não tem pequena e média propriedade. Então, não tem acesso à propriedade. Não tem acesso à propriedade, no modelo clássico liberal, não tem direitos. O liberalismo é um liberalismo da propriedade, né, dos homens livres e proprietários, no modelo inglês, né? O modelo francês é um pouquinho diferente, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? O nosso Estado não nasce assim. Tem também uma questão, que talvez seja um pouco mais complexa, o fato de que a ordem liberal ela nasce para transformar um Estado já existente, que era o Estado do absolutismo, né? Que era um Estado hierárquico. E a ordem liberal e todo o arcabouço liberal é utilizado no Brasil para construir um Estado novo. Porque o que a gente tinha antes era nós éramos uma área colonial. Sem nenhuma... Falar de Brasil no século XVIII é uma falácia, não existia. O que existia era Pernambuco, o que existia era o Rio Grande do Sul, que, aliás, estava mais ligado ao Uruguai e à Argentina do que ao restante. O que existia era as Minas Gerais, era o Maranhão, né? Então, o Brasil é uma construção do século XIX, na verdade. E o que unificou esse todo aqui disperso? O que unificou foi a escravidão. Porque foi para o controle da ordem que o Estado foi criado. Só que a ordem no Brasil não era a ordem dos homens livres e proprietários, era a ordem de alguns homens proprietários e a escravidão. É uma ordem escravocrata. Então, naquele modelo que eu fiz referência antes, quer dizer, o mundo liberal, que nasce no século XVIII e que se conclui, que continua, né, existindo, que, na verdade, vai se aperfeiçoando, digamos assim, até chegar ao estado de bem-estar social, é um mundo de homens livres. Tá? Livres proprietários ou livres cidadãos. Revolução Francesa. O Brasil nasce não como de homens livres. A ordem não é a ordem para os homens livres, ao contrário. O Brasil nasce em nome da ordem para o controle da sociedade. A ordem é a questão mais importante para o Brasil, né? A gente tem uma outra questão que é importante, que perpassa, por exemplo, muito do pensamento intelectual no Brasil, que é a questão do tempo, né? O tempo é uma coisa tão utilizada aqui, no sentido de que as coisas vão mudar no seu devido tempo, né? Não há tempo no século XIX, não é o tempo para acabar a escravidão, porque senão a economia arrebenta.
né? E se a economia arrebenta, o país acaba. Tá? Passamos do tempo das leis trabalhistas, elas são antigas. E para que a economia ande, é preciso uma reforma trabalhista, senão o país arrebenta. Tá? Se nós não tivermos a reforma da Previdência, tal qual, não estou dizendo que não tem que ter uma reforma trabalhista, que o tempo é outro, não. Tá? Estou dizendo que... não estou dizendo que não tem que ter uma reforma da Previdência. Aliás, nós tivemos duas recentemente, mas foram esquecidas, né? Uma no governo Fernando Henrique e outra no governo Lula. Senão, mas tem que ser assim. Senão vai acabar. Se não tiver trabalhista, não vai ter emprego. Se não tiver emprego, não tem economia, não tem país. Então, o tempo é sempre assim utilizado, seja que o tempo não é o momento da mudança, seja que o tempo tem que ser rápido, porque tem que mudar tudo rapidamente, porque senão o país vai acabar. E é curioso, quando a gente fala do país, porque quando eu falei, quando eu fiz referência no período colonial de que nós não tínhamos uma coisa chamada Brasil, a gente tinha Pernambuco, a gente tinha o Maranhão, a gente tinha o Rio de Janeiro, né? As Minas Gerais. É só prestar atenção naquilo que todo mundo aprendeu lá no colégio, lá em Priscas Eras, né? A gente vem aprendendo isso, a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana. Os movimentos eram regionalizados, né? Particulares. E esse Estado criado, ele não consegue arrebentar com esse peso dos poderes locais, com essa dificuldade dos poderes locais em aceitar um Estado nacional, porque esse Estado nacional ele só poderia existir na medida em que ele pudesse juntar essas partes e construir a nação, que, a meu ver, não está construída até hoje no Brasil. A gente não tem... Talvez a Rede Globo de televisão, de alguma maneira, né, tenha conseguido passar do Oiapoque ao Chuí, mas as outras instituições não vejo. Então, a gente não conseguiu fazer isto ao longo do século XIX e, a meu ver, ao longo do século XX. Há momentos em que há uma maior unidade, em que esse Estado consegue se impor. Quer dizer, ele vai se impor do ponto de vista dos tributos, principalmente pós-era Vargas, quando esse Estado se burocratiza e se moderniza do ponto de vista administrativo, né? Mas ele não... ele vai se fortalecendo, mas isso não significa que ele vai construindo a nação. Né? Ele vai negociando sempre com esses poderes privados e sem a imposição, digamos assim, de valores que sejam universais. E aí também a gente tem um outro problema, né? Se a gente tem sempre pelo parâmetro que o Brasil sempre se achou pertencendo, né, a esse mundo liberal, moderno, civilizado, né? Nesse parâmetro aí, essas construções elas se deram, na sua grande maioria, de baixo para cima. O que eu estou dizendo com isso? Quer dizer, foram transformações dentro da sociedade, né, que foram levando à construção de um Estado diferente do Estado do absolutismo. Ou de cima para baixo. Né? O caso da Alemanha, por exemplo, que é um caso bastante particular, onde a construção se deu por uma ação muito efetiva do Estado, mas também por uma coisa muito particular. Assim como a França tem uma coisa muito particular, que é o conceito e a aplicabilidade desse conceito de cidadania, de ser cidadão, né? De ser membro da nação francesa, a Alemanha se constrói com um conceito de povo onde está embutida a questão da raça alemã. Está presente o tempo todo. Se a gente for ver do ponto de vista da linguística, indivíduo na Alemanha remete para povo e povo remete para raça, né, na língua germânica.
no caso da França, o povo remete sempre para a ideia de cidadão. No caso da América Latina e do Brasil particularmente, cidadão, eu costumo dizer que é xingamento. Coronel Ribes, né, sabe disso, que até bem pouco tempo atrás, quando a polícia interpelava alguém que eles achavam que tinha cometido algum delito, chamava o cidadão, se apresente. Cidadão é xingamento. Então, é bastante curioso, né, esse tipo de arranjo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Voltando, então, a gente tem poderes locais que não foram arrebentados ao longo do século XIX, ao contrário, né? A função do Estado foi a manutenção desses privilégios, acrescidos daquilo que, desde a colônia, os homens sonhavam. Eles sonhavam em ser grandes senhores, o Império distribuiu títulos de nobreza. Então, né, fechou essa ideia do grande senhor. A economia agroexportadora, né, dependente de produtos primários e voltada para o mercado externo, e a escravidão. A escravidão começa a ser contestada muito mais de fora para dentro que de dentro para fora. Parte da historiografia costuma dizer, inclusive, que nós só abolimos a escravidão por pressão inglesa para transformar ex-escravo em consumidor de produtos manufaturados que vinham da Inglaterra. Sim, pode ser, que tenha sido por pressão externa. Muito da pressão foi externa no começo. Mas que bom, né? Que transforma em homens livres, né? Isso sempre foi visto como uma coisa pejorativa. E o fim da escravidão, ele foi difícil no Brasil, né? Lembramos que nós somos o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. E da forma como foi feita. E aí eu trago um dos poucos, né? Porque eu disse que, no início, que intelectuais de Estado e democracia no Brasil, intelectuais pensando a organização do Estado e da sociedade, é um tema muito comum para a América Latina, para o bem ou para o mal. Parte desse Estado brasileiro foi pensado, e mais do que pensado, ele foi aplicado, porque a gente tem uma quantidade imensa de intelectuais que estiveram na gerência do Estado, como ministros, como senadores, como deputados, né? Assumindo cargos no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, né? Portanto, esse Estado, eles puderam aplicar muitas das suas concepções do que deveria ser um Estado, do que deveria ser uma sociedade, de fato, coisa rara que a gente não vai encontrar, como eu disse, em nenhum país europeu da Europa Ocidental, que os intelectuais acreditam que a política é uma coisa, o pensamento é outra. Eu preciso ter liberdade, inclusive, para poder pensar. Se eu estiver na política, eu vou estar aprisionado. Uma característica do Brasil. Mas poucos pensaram que o importante não era a natureza do Estado, se é monarquia, se é república, não importa. O que importa é como, a forma de governo, sendo mais explícita, não era o que definia o Estado. O que define o Estado é a construção e a existência de uma cidadania, de uma sociedade civil integrada e participativa. E esse questionamento vai começar no Brasil por volta de 1870, e aí a gente também tem vários caminhos que foram indicados ao longo do século XX para essa mudança, e uma boa parte dos intelectuais, na realidade, tendia a culpabilizar a sociedade, né, pelos males, digamos assim, que nos afligiam, né? Mas alguns não. Alguns começaram a pensar que
Se nós queremos ser como eles, no caso, o parâmetro era Inglaterra e França, em fins do século XIX, vai começar a entrar os Estados Unidos, que vai ser mais forte para o século XX, nós precisamos implantar as mudanças necessárias para isso. E, ao fim do século XIX, eu estou trazendo o Nabucco porque eu acho que o receituário não foi aplicado e é válido até hoje, né? Como o Bonifácio havia dito, não vai construir com escravidão, Nabucco vai dizer, permanece com escravidão, não vai resolver, mas, para abolir a escravidão, tem que implantar todas as outras reformas, senão também não vai resolver. Tudo bem, é melhor que os homens sejam livres do que escravos. É óbvio que sim. Mas isso é só um passo, porque o segundo passo vai ser transformá-los numa massa colocada à margem da sociedade e expostas a todo tipo de violência. Então, qual o receituário? Sim, sim. Qual é o receituário? Dado em 1884, em primeiro lugar, só um parênteses, né? Quando ele fala do abolicionismo, ele está pedindo, não que acabe imediatamente, ele está pedindo marcar tempo para acabar a escravidão. Vamos marcar 10 anos, aí, quando ele é eleito deputado pela primeira vez. Aí, em seguida, ele não é reeleito. Quer dizer, o projeto dele não é debatido na Câmara, ele não é reeleito, vai para o exílio, é no exílio que ele escreve o abolicionismo, e sem dinheiro também, porque tem uma coisa que é complicada, ele é um homem da elite, mas é um homem da elite falida. Então, quem vai mantê-lo vai ser André Rebouças, do túnel Rebouças. Coincidentemente, um advogado de origem negra. Vai ser quem vai... e Oliveira Lima, que também vai tentar ajudá-lo na sua subsistência. Em 84, ele retorna ao Brasil, quando aí o movimento abolicionista já está um pouco melhor, né? Ele já pode fazer campanhas pela rua, e aí todo esse receituário aparece nos discursos de campanha. E o receituário é simples. Reforma agrária, juros baixos, que possibilitassem a entrada enfim, dos homens livres, pobres, em algum tipo de atividade econômica, educação, escola. Sem escola não vai funcionar, não. Previdência, que ampare os mais velhos. A Previdência estava nascendo no mundo nesse momento. Estado cuidando do sistema de saúde, desenvolvendo as indústrias, porque nós continuávamos dependentes de um trabalho, de uma economia agrária. Como ele mesmo diz, eu não estou criticando que a economia seja agrária, estou criticando que ela só seja agrária e destinada ao mercado externo. Então, produção de gêneros alimentícios e outros gêneros, para quem queira trabalhar na agricultura, desenvolvimento de manufatura, de indústrias, né? Organização de operários que vão nascer em sindicatos. Tem sindicatos, eles não vão conseguir fazer valer os seus direitos. E algumas outras coisinhas mais dentro desse receituário. Esse receituário, evidentemente, que não foi, né, cumprido. Eu não estou dizendo que, se ele tivesse sido, nós não teríamos uma sociedade que não tivesse a violência, mas certamente ela seria de uma outra natureza. Por que eu estou dizendo isso? Porque a violência é uma coisa que perpassa o Brasil desde os tempos coloniais. E é curioso, muito, para mim, pelo menos, sempre me deixa muito perplexa de ver como é que nós construímos o mito de que nós somos uma sociedade extremamente pacífica, né? Pacífica, ordeira, né? Cordiais, né? O cordial nós até somos naquele sentido do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que também foi entendido
o cordial no sentido da cordialidade. Quando o Sérgio Buarque de Holanda falava que o brasileiro é cordial, é no sentido do coração. Aquele famoso ditado que acho que todos conhecem: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Ou, se os inimigos não tiver defeito, a gente inventa. Não é assim? Então, nós não somos cordiais no sentido da cordialidade, da civilidade. Nós somos cordiais nesse sentido. E, evidentemente, que, nesse sentido, nós somos extremamente violentos. A violência, a meu ver, ela se expressa no cotidiano, quando nós empurramos quem está na frente para entrar no metrô, quando a gente quase derruba. Aliás, outro dia, literalmente, eu fui derrubada para entrar no metrô. A violência a gente tem no trânsito, quando o pedestre é o último ser respeitado na rua, né? Aliás, ele é atropelado até pela bicicleta. O ônibus atropela a bicicleta e a bicicleta atropela o pedestre. Então, essa a violência. E aí o brasileiro, quando viaja, acha muito interessante que, nossa, né, as pessoas param, os carros param na faixa de pedestre. Bom, e por que não para aqui? Há pouco tempo eu vi alguém fez a referência: nossa, eu fui no Uruguai, até no Uruguai os carros param na faixa de pedestre. E nós não paramos por quê? Né? Porque nós temos essa violência também conjugada com a questão do poder e do poder econômico, né? Da Casa Grande Senzala aos Sobrados e Mucambos e a Ordem e Progresso, né? No nosso lema, o progresso é oriundo da ordem no Brasil, né? Nós temos horror à desordem, horror. Por consequência, nós não vemos com muito bons olhos a democracia, né? Porque a democracia é meio, ela implica numa certa desordem. O debate não se dá no meio da ordem, né? Num determinado momento ele vai ser acelerado, num determinado momento ele vai para a rua, sim. E a gente tem pavor, a gente tem horror. Tudo que a gente quer é realmente a ordem. Do progresso. Claro. Se não tiver reforma da Previdência, o país vai falir, né? Tem uma outra questão, mas tem outras, mas eu não vou trazer todas, mas a gente tem uma questão religiosa no Brasil, ainda hoje, que nos faz acreditar que Deus vai resolver. Eu ouvi essa semana isso até, de uma fisioterapeuta, quando eu disse: olha, você tem 30 e poucos anos, provavelmente você não vai se aposentar. Prepare-se para isso. Ela disse: mas até lá é outro mundo, até lá tanta coisa vai mudar. O futuro a Deus pertence. Aí eu disse para ela: é verdade, né? O futuro a gente não sabe, mas não depende do futuro. Por exemplo, nós não sabemos quando vamos morrer, nós não sabemos se vamos sofrer algum acidente. Nossa, ameaçou a mulher. Mas um futuro como esse é um futuro que advém do presente, das mudanças do presente que nós estamos vivendo. Nosso futuro é fruto do presente. Como o nosso presente de hoje é fruto do passado, das escolhas que foram feitas no passado. Não sejamos ingênuos. Mas a gente tem também aí um outro fator que eu não vou trazer aqui em questão, que é o fator protestantismo versus catolicismo, mundo ibérico versus mundo anglo-saxão, que faz com que nós tenhamos essa crença de que Deus vai resolver. Tenhamos esperança. Eu vejo muito isso hoje em dia com os funcionários do Estado do Rio de Janeiro, com salários atrasados. Então, tem quem xingue o governador, que não vai resolver, né? E tem quem diga: Jesus vai resolver, ele vai olhar para nós. Coitado de Jesus, se tiver que resolver todos os problemas que ele tem para resolver, né? Então,
eu trouxe assim, algumas dessas questões, porque são muitas, é impossível. A gente tem buracos que, a meu ver, são históricos, e que, só para concluir, a gente só tem 2 meios de romper com isso. Com uma transformação, quer dizer, o historiador gosta muito de falar da mudança e da transformação, mas ela só advém na medida em que a sociedade se transforma, que as condições da sociedade também se transformam, né? Que ela possa, seja a sua economia, né, que exija um outro tipo de posicionamento da sociedade, seja através de uma intervenção do Estado, pelo fato simples, né, de que as suas elites concluam aquilo que Bonifácio já falava lá, em 1823. Né? A gente precisa ter uma outra configuração social para que a gente seja um país mais igualitário e com condições melhores de inserção no mercado internacional, que não é um mercado só de produtos, é um mercado de conhecimento, né? É um mercado de muitas outras coisas. Mas as nossas elites acreditam que, recriando o processo de dominação que veio desde a colônia, está tudo bem. Elas vão poder se manter, elas vão ficar fechadas ou elas vão morar fora. Elas vão andar de helicóptero, né, para fugir sempre dos problemas que a cercam. Não vai acontecer, mas ela acha que vai. Então, eu acho que há um fator aí que eu confesso para vocês que não consigo entender. Há uma incapacidade das elites de entenderem que uma sociedade mais igualitária é uma sociedade com menos medo e com menos violência. Estou falando do ponto de vista interno, não estou falando dessa violência que vem de fora, dessa violência que tem a ver com a disputa entre as nações, não estou dizendo isso, estou falando numa questão interna. Nós não temos muito, até hoje, evidentemente, essa questão do terrorismo ligado à questão dos muçulmanos, à questão do petróleo, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas nós temos uma violência cotidiana que nos caracteriza. Então, se as elites não pensam nisso, a gente não tem transformação. E só para fechar mesmo, né, o projeto lá do Congresso de pagar trabalhadores rurais com casa e comida, que foi o primeiro movimento. Terminada a escravidão, transforma-se o ex-escravo em colono. Né? Faz-se as leis de bem viver, né? Que faz o quê? Né? Todos são obrigados a trabalhar. E se ele for pego andando na estrada sem dizer para quem ele trabalha, ele pode ser preso e levado para a primeira fazenda que tiver, porque não pode, senão são as leis de vadiagem, né? Que criaram no Brasil em fim do século XIX e começo do século XX. Então, voltamos ao início do século XX, quando tínhamos o regime de colonato. Casa e comida, aliás, a comida plantada pelo próprio trabalhador, né? Evidentemente, e o aprisionamento dentro da fazenda. Achei muito curioso, interessante mesmo, né? Como é que a gente consegue, quando a gente pensa que a gente está andando, a gente descobre que a gente não está andando. Fico por aqui, que eu já falei muito, e, como eu disse, o tema é muito amplo, teria muito que desenvolver, mas só passei do meu tempo, algumas considerações. Obrigada.